Meus irmãos, bom dia, graça e paz, tudo bem? Que os irmãos estejam muito bem, no nome do Senhor Jesus. Então, como nós conversamos hoje, iniciamos hoje então uma jornada de 31 dias de oração pelo nosso aniversário. Com qual intuito? O intuito é podermos celebrarmos 88 anos da nossa igreja, celebrarmos juntos o aniversário da nossa igreja. E junto com quem? Junto com pessoas a qual nós amamos, pessoas a qual nós conhecemos, pessoas a qual o Senhor tem direcionado até nós para que possamos ali acolher, para que possamos receber, para que possamos amar, para que possamos realmente encarar um processo de oração, de busca e de querer da vontade do Senhor. Então, nesses 31 dias, todos os dias, eu quero aqui postar um devocional com os irmãos, para que possamos aqui meditar na palavra, para que possamos realmente buscar o querer e a vontade do Senhor no nome do Senhor Jesus. Então, nós queremos, nesse primeiro momento, nessa primeira semana de hoje até na quarta-feira que vem, nós realmente começarmos a orarmos. E o desejo dessa oração é realmente nós entendemos o nosso chamado, o chamado a qual Deus tem para a sua igreja, o chamado a qual Deus tem para o seu povo, e que através desse chamado Ele possa nos dar coragem, possa realmente nos incentivar, nos mover a avançar em prol ao reino do Senhor. E hoje eu quero então compartilhar com os irmãos o texto de Isaías capítulo 6 e o versículo 8, que é um texto que nós conhecemos um pouquinho, nós conhecemos bastante, que diz assim, olha, ouvi depois disso a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Esse é o desejo, esse é o primeiro momento que eu quero ter com os irmãos. Qual é isso? Orarmos para quê? Orarmos para que o nosso coração possa estar disposto, que o nosso coração possa estar aberto para o Senhor, realmente para poder servir. Qual que é o desejo e qual que é realmente a nossa oração? Que o nosso coração possa estar pronto para quê? Pronto para dizer, eis-me aqui. Mas dentro desse texto, dentro dessa disposição, dentro dessa prontidão, estava lendo algo, ouvindo alguns devocionais, até mesmo da junta, que conta aquela antiga história que de repente aconteceu com muitos de nós, quando os nossos pais, principalmente a nossa mãe, ou de repente você como mãe já fez isso com teu filho, de falar, olha, vai no mercado para mim, vai ali no mercado, pega algumas coisas lá, estou precisando de algumas coisas aqui, vai lá e busca para mim. E às vezes era ali 2, 3 coisas, né? Vamos dizer, pão, óleo e traz também um ovo. E nós como filho ou o seu filho, a princípio com as melhores da intenção, fala, pode deixar, mãe, eu tô indo. Então ele sai e muitas vezes vai até repetindo, né? Pão, ovo, olha, foi isso que eu falei, né? Pão, olho, ovo. E quando chega lá, de repente, às vezes eu já ouvi história também, meus irmãos, que aconteceu isso com o marido, não comigo. Mas de marido que é a mesma coisa, a esposa pede, quando chega lá no mercado, quando chega, como dizia antigamente, na venda, é o que você já sabe que aconteceu. Ele esquecia, ou esquecia de um item, ou esquecia de 2, ou esquecia de todos, né? E essa realidade, essa verdade, se nós não tomarmos cuidado, ela entra também no nosso processo com Deus. Como? Porque quando nós íamos buscar algo para as nossas mães ou para as nossas esposas, algo para casa, e a gente esquecia, não era maldade, não era, como que a gente pode dizer, não era uma maldade do coração, não era um descaso, não era um desrespeito, uma rebeldia, não. Sabe o que acontecia no caminho? Distração. Estamos indo, era um amigo que chamava para brincar, era algo que nós víamos, um carro diferente, um passarinho diferente, e acabávamos naquele momento que a gente estava focado, mas algo nos tirou do foco. Algo levou o nosso olhar para outro local, e quando chegamos no mercado, nós já havíamos perdido o foco e não sabíamos mais o que era. E aí às vezes chegava em casa, levava uma chinelada, umas varadas, uma cintada,
algumas coisas assim, para não esquecer o que acontecia na outra vez. Esquecemos de novo. E quando eu falo e olhando para Isaías, a ideia de realmente colocar o nosso coração disposto, o nosso coração pronto para dizer eis-me aqui, é não nos distrairmos. Assim como ia na venda, ia no mercado e alguma coisa nos distraía, alguma coisa tirava do foco, hoje muitas vezes as nossas lutas, nossas demandas, tantas questões que acontecem, construção, irmãos, são tantas situações que se nós não tomarmos cuidado, nos distrai, nos tira daquilo a qual o Senhor tem, aquilo a qual o Senhor deseja fazer. Então precisamos estar muito atentos. Por isso que essa semana, essa primeira semana do nosso desafio, eu mais um para Cristo, eu mais um para juntos celebrarmos, o primeiro ponto, o primeiro momento que eu quero, e no dia de hoje convidar você a tirar 5 minutos do seu dia. Se você puder mais, bênção, mas no mínimo 5 minutos do dia, para que você ore, para que o Senhor possa guardar o teu coração, para que o Senhor possa guardar o nosso coração, para que possamos cumprir a missão, o ide, não é o texto que o Senhor nos deixou? Disse Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a missão da igreja, esse é o foco da igreja. E às vezes acontecem muitas situações, não é maldade, não é rebeldia, não é que você não é crente, mas as distrações, as situações que vão acontecer. Então, que no dia de hoje nós possamos tirar um tempo e falar, Senhor, cuida do meu coração. Será que eu estou como aquele filho que voa ao mercado e tem esquecido da tua vontade? Se é, Senhor, cuida, não permita que eu distraia, não permita que eu me perca, não permita que eu fuja do foco do Senhor, que assim como Isaías um dia disse, eis-me aqui, envia-me a mim, que assim também nós possamos estar dispostos. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe. Um excelente dia, um excelente início de desafio, de movimento, realmente movimento para amar, um movimento para acolher, um movimento para ver o poder e a ação de Deus na nossa igreja, na nossa vida, na nossa casa. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Fique com Deus em nome de Jesus.